Boa noite, meus amigos e minhas amigas da Arsenal Brazuca. Barão aqui falando com vocês para mais um vídeo para falar de Arsenal. Uma sexta-feira com poucas novidades. Tá? Eu acredito que agora vai ser assim, então eu vou ter que começar a criar, né, novos vídeos, verificar assuntos de interesse, a gente trazer mais informação aqui para vocês. Mas antes de começar esse vídeo, notícias boas, notícias muito boas, eu queria pedir vocês o like no canal, o sininho para receber as notificações, tá? E seguir a gente nas redes sociais para a gente continuar crescendo. Então vamos direto para o nosso vídeo. Eu botei resumo diário, mas vai ser muito resumo diário. Vai ser mais leitura de dois artigos, dois jornalistas. Tá? Um é do Simon Collins, tá? do Standard. O outro é do Amy Lawrence, do The Athletic. Tá? Então, eu vou ler aqui e botar minha opinião nesses dois artigos que eu achei muito interessante. E aí, conforme eu for falando, depois, quando vocês assistirem o vídeo, deixa nos comentários o que vocês acham do que eles falaram nesses artigos. Mas antes de começar, eu queria agradecer vocês aqui, porque conseguimos bater a primeira meta do canal, que é essa primeira taxa de parceria aí do YouTube. Eu, sinceramente, ainda não sei como é que funciona, eu recebi essa mensagem aqui, que a gente entrou no programa de parcerias do YouTube. Eu sei que tem alguma coisa a ver com monetização, mas eu sei que a monetização do YouTube são duas etapas. Então, tem a primeira etapa, que são 500 seguidores e alguma quantidade de visualizações. E aí, a próxima etapa, que aí você é o full, né? Você tem todas as parcerias do YouTube. E aí são mil inscritos e 4.000 visualizações de horas, né, no canal. Então, agradecer vocês. Conseguimos alcançar essa primeira etapa. Agora, vamos rumo aos 1.000 seguidores e alcançar essa segunda etapa aí no canal. Depois eu vejo o que é, trago num próximo vídeo as coisas que mudaram no canal e trago essas novidades para vocês. Mas, a princípio, era mais para agradecer mesmo todos vocês que assistem o canal aí, que comentam sobre os vídeos, dando sugestões, críticas, elogios. Então, tudo isso é bem-vindo para a gente fazer o canal crescer. E lembrando, estou sozinho, não sou expert em negócio de tecnologia, de computador, gosto muito de tecnologia, mas tenho minhas coisas fora daqui, então isso aqui é mais para deixar as pessoas mais inteiradas do Arsenal. Então, espero que vocês gostem, porque dá um trabalho montar isso, dá trabalho gravar, você tem que ter um tempo para poder gravar, fazer tudo isso aqui acontecer, pesquisar as notícias, não simplesmente jogar a notícia aqui para vocês, mas pesquisar notícias de pessoas sérias, assistir podcast, ler muito. Então, até por isso eu vou trazer dois artigos aqui para vocês, que foram dois artigos que eu li hoje e achei interessante trazer para vocês. Beleza? Mas, mais uma vez, obrigado aí pela força e pela ajuda. E vamos rumo aos 1.000 seguidores. Então, o primeiro artigo, né, que é o artigo do Simon Collins, e ele é do Standard, né, lá da Inglaterra. O título do artigo que ele publicou hoje é "Por que a derrota do Arsenal para o Tottenham pode ser boa para Victor Gyökeres e Noni Madueke?". Na verdade, ele fala de muita coisa. Ele não fala só do Gyökeres, ele não fala só do Madueke, ele fala da pré-temporada do Arsenal. E fala um pouco dessa questão da inflamação da torcida, né, do Arsenal. E não pode perder um jogo, e aí o time já vira o pior do mundo,
que a torcida já começa a reclamar. Então ele fala um pouco disso também nesse artigo. Então ele começa o artigo dele falando: a nova temporada está quase chegando, mas problemas familiares surgiram para o Arsenal na derrota por 1-0 para o Tottenham na quinta-feira. Mikel Arteta não soará nenhum alarme após a derrota em Hong Kong, nem há necessidade de pânico. Então, o que ele escreve aqui é que é uma pré-temporada, gente. É para ele testar os jogadores, é para ele testar novos esquemas táticos. Aí já tinha gente reclamando do Lewis Kelly, já tinha gente reclamando do Raya, já tinha gente reclamando do Martinelli, já tinha gente reclamando de todo mundo. Até do Gyökeres eu já vi, o cara jogou 15 minutos. Já vi gente reclamando do Gyökeres. Tá reclamando do Arteta também. Então o pessoal simplesmente começou a reclamar de tudo. Começaram a reclamar de tudo. Então ele fala isso, o Arteta não vai acionar o botão de pânico, porque justamente esse momento é o momento de você conhecer o seu elenco. Conhecer em que sentido? Conhecer o seu elenco nas novas estratégias que você tem. Ele conhece o elenco nas estratégias passadas, mas agora ele quer dar mais um passo com o elenco. Então, ele precisa alterar o esquema tático. Ele tem novos jogadores, e aí ele precisa adaptar os jogadores para quando esses novos jogadores entrarem. Então, tudo isso é um trabalho muito grande que o Arteta tem para fazer. É o que eu falo, o trabalho de técnico parece ser muito fácil daqui de fora. Mas imagine o cara ficar treinando jogador por jogador, porque esse jogador tem que ir para tal lugar, esse outro jogador tem que estar em tal lugar. Então, é muito difícil. Aí pegar o jogador individualmente para conversar com ele. Então, é muito difícil fazer esse trabalho de técnico. E aqui, do lado de fora, a gente acha que é tudo muito fácil. Entendeu? Quando não é. Aí ele continua, né? Mas o técnico do Arsenal sabe que ainda há trabalho a fazer para garantir que seu time esteja pronto para a estreia na Premier League em Old Trafford em pouco mais de 2 semanas. A maior preocupação do Arsenal continua sendo o lado esquerdo, que foi um problema durante grande parte da temporada passada. Então, ele pontua aqui o lado esquerdo do Arsenal. O lado esquerdo do Arsenal realmente é um problema. Tá? Não é um problema muito grande, mas é um problema. Se você quer ganhar a Premier League, é um problema. Por exemplo, por que eu estou falando que não é um problema muito grande? Porque se você for disputar o rebaixamento, você não vai ser rebaixado e tal, porque você tem um time equilibrado e tal. Mas para disputar o título, é um problema você ter aquele problema ali do lado esquerdo. Por quê? Você vai forçar muito as suas jogadas pelo lado direito e, consequentemente, o teu adversário vai fazer o quê? Vai botar toda a energia que ele tem do lado direito. Se o seu lado esquerdo não funciona e você só vai ficar jogando pelo lado direito, vai botar toda a tua energia, a energia deles lá. Aí acabou o nosso time. Entendeu? Então, é um problema que o Arteta tem, a gente já viu, acredito que o Arteta também já viu, ele que treina ali todo dia, ele já viu esse problema, só que, aparentemente, quais são as ideias do Arteta? Tá? Aí é a opinião minha. Provavelmente o Trossard sair, agora a gente não sabe também, porque ele se lesionou, e aí a gente não sabe a extensão da lesão dele. Ele tem o Martinelli. Se o Trossard se lesionou e a gente não conseguir vender ele, a gente vai ficar com os dois. Não sei se a gente traz o Eze. Tá? Barão, mas saiu uma notícia hoje do Ben Jacobs dizendo que o Arsenal não vê o Eze como ponta esquerda. Pode não ver, mas ele joga ali, ele vai poder jogar ali à vontade. Entendeu? Então, é isso que acontece e pode acontecer. Pode ser o Eze, pode ser o Madueke, pode ser o próprio Martinelli. Então, isso tudo o Arteta precisa e o Arteta vai quebrar a cabeça para tentar resolver aquele problema da ponta esquerda. Ele já colocou o Rice ali, um cara mais criativo, um cara mais inteligente, para tentar ajudar aquele lado esquerdo ali, mas
o Arsenal está tendo muita dificuldade. E por que o lado direito se favorece também? Porque tem ali o Saka e o Ben White que se entendem bastante, tem o Odegaard, que é um cara muito inteligente para que joga, que cai ali por aquele lado, e o Havertz também agora está caindo muito para aquele lado direito. Então temos 4 jogadores com qualidade caindo pelo lado direito. Enquanto do lado esquerdo a gente tem a lateral o Lewis Kelly, que ele puxa muito para o meio, ele não é um lateral de origem, então a tendência dele é o quê? Ele puxar para o meio. Então ele não tem o apoio que o Ben White tem, que o Ben White faz para o Saka, que é aquelas ultrapassagens e tal. Então a bola chega no Martinelli e o Martinelli tem que fazer a jogada. Ou ele vai para cima, ou ele vai para a linha de fundo, e tem que tentar fazer uma jogada. O Saka já não. O Saka, ou ele faz uma jogada, às vezes ele tem o Ben White ultrapassando, o Saka e o Martinelli não tem isso. Então, o lado esquerdo depende muito de uma boa jogada do Martinelli ali pela esquerda. Ele não está conseguindo fazer isso. E aí ele continua, né? Gabriel Martinelli teve um jogo tranquilo, né? Falando do jogo contra o Tottenham, com sua única chance real vindo quando ele chutou por cima do travessão após uma boa jogada do Havertz. Aí ele fala, né? O Leandro Trossard saiu um pouco melhor, introduzido com um quarto de partida, né? Restante. O belga foi forçado a sair com 17 minutos. Apenas 17 minutos. Então ele só jogou 17 minutos e se lesionou ali jogando do lado esquerdo, né? E aí entrou o Reiss Nelson ali, que até entrou bem, tá? O Reiss Nelson vem entrando muito bem nessa pré-temporada. Gente, isso não quer dizer que eu quero que ele fique, tá? Eu só tô analisando o jogo e os jogadores. Então, o Reiss Nelson tem entrado bem ali, tentado algumas jogadas e tal. Então, ele vem entrando bem ali no lado esquerdo. Aí ele fala, né, disso que eu comentei agora, do contraste do lado esquerdo com o lado direito. Aí ele fala, o contraste com o lado direito do campo é gritante. Um dos principais pontos positivos da turnê de pré-temporada do Arsenal na Ásia foi Ben White e Bukayo Saka, reacendendo sua química ali no lado direito. A dupla combinou bem em várias ocasiões, especialmente no segundo tempo. White teve a alegria contra o Spurs quando se sobrepôs, né? Então ele teve boas jogadas ali jogando com o Saka. Eles se entendem muito bem, né? A gente sabe disso, o Saka e o Ben White se entendem muito bem. Até por isso muitas pessoas acham que o Ben White tem que ser titular no lugar do Timber. E faz todo sentido, entendeu? Assim, eu prefiro o Timber, mas quem fala que o Ben White quem gosta do Ben White titular também tá correto, entendeu? Porque ele tem uma boa química ali com o Saka. Não que o Timber não tenha, mas o Ben White já joga com o Saka há um tempo, né? Então tem essa facilidade. E aí ele fala também que tem o Martin Odegaard também começou a se parecer mais com ele mesmo. Está se beneficiando do bom funcionamento do lado direito. Então, bom funcionamento do lado direito também ajuda o Odegaard. O Odegaard também fez uma boa pré-temporada. Gostei do Odegaard na pré-temporada. Está tentando aqueles passes que são mais difíceis mesmo, que é característico de um camisa 10. Então, eu acredito que o Odegaard ele vai voltar a ser aquele jogador que a gente espera dele nessa temporada. Ele está arriscando mais, ele está tentando mais. Ele tem jogadores ali na frente que vão fazer o passe dele de qualidade chegar ao fundo da rede. Então, a gente tem o Havertz, que é um bom finalizador. A gente tem o Gyökeres, que é um bom finalizador. Então, a gente precisa muito do Odegaard ali fazendo esses passes para que a gente consiga chegar ao título da Premier League na próxima temporada. E outros títulos também, né? E ele comenta um pouco do Dolman, né? Até Max Dolman, que tem apenas 15 anos e pressionou durante a breve participação contra o Spurs. A jogada do jovem causou problemas suficientes para que o Tottenham recorresse a dobrar a marcação nele. Então, olha que nível que chegou. O Tottenham teve que dobrar a marcação no Dolman porque não tinha como segurar o menino.
um menino de 15 anos. E não é porque ele tem 15 anos, né? Mas é porque ele tem uma qualidade impressionante. Então, o Tottenham teve dificuldade contra o Arsenal. Teve dificuldade contra o Arsenal. Só que faltou a questão principal do futebol, da nossa parte, que foi o gol. Então, é um trabalho ali que o Arteta tem que fazer também. Contra o Milan a gente fez um gol. Contra o Newcastle a gente já fizemos 3 gols, então já foi ali um pouquinho melhor. Mas com o Tottenham a gente não conseguiu furar a defesa deles e fazer o gol. E aí ele começa a falar do Arteta, né? O desafio para Arteta é tornar o Arsenal um time mais equilibrado no ataque e não tão dependente do lado direito. Isso eu concordo. O Arteta precisa tirar essa dependência ali do lado direito. E isso foi o que eu falei. Vai atrapalhar bastante a gente durante o jogo. Por quê? Os caras vão colocar a defesa toda ali no nosso lado direito. A gente tem dificuldade com o lado esquerdo. E aí acaba o nosso jogo. Então a gente precisa ali que o Martinelli jogue, que o Trossard jogue, tá? E que o Rice dê mais opções ali. O Rice está fazendo muito, mas ele não consegue fazer mais do que aquilo, porque ele precisa da ajuda ali dos pontas. Entendeu? Isso, gente, eu tô falando sem precisar contratar ninguém. Não vou falar que a gente vai contratar fulano, Beltrano. Eu tô falando com o que a gente tem hoje. Tá? O que a gente tem hoje. Então, com o que a gente tem hoje, o nosso lado esquerdo precisa começar a jogar. Precisa começar a jogar. Se a gente pensa em ser campeão nessa temporada, a gente precisa que o nosso lado esquerdo jogue. A gente precisa disso. A gente precisa parar de sobrecarregar o lado direito. Precisa parar de sobrecarregar o lado direito. Aí ele fala também, né, que a chegada do Madueke pode ajudar nisso. O Ala deve ser assistido e este jogo pensando que poderia entrar no time pela esquerda. Então, as pessoas estão vendo o lado esquerdo do Arsenal tão problemático que o Madueke, que veio a princípio para ser um reserva do Saka, auxiliar o Saka ali no lado direito quando ele precisar ser substituído, descansar um pouco, dar uma rodagem, a gente já está pensando em colocar o Madueke no lado esquerdo. Ah, Barão, mas tem o Dolman ali, eu não sei se o Arteta vai usar muito o Dolman ali pelo lado direito. Eu acredito que ele talvez possa usar até mais o Nwaneri ali. O Nwaneri jogou bem ali pelo lado direito. Gostei bastante do Nwaneri quando ele entrava pelo lado direito. Mas eu também não sei se o Arteta já quer treinar o Nwaneri para ele ser o reserva do Odegaard. Só que a função que o Odegaard faz é uma função muito difícil. Não é uma função fácil. A função do camisa 10 é uma função muito difícil no futebol. Até por isso a gente não tem tantos no mundo. A qualidade que o Odegaard tem, a qualidade que um De Bruyne tem, a qualidade que um Messi tinha. Tem, né? Ainda está jogando. Então, são poucos jogadores no mundo que têm essa qualidade. É muito difícil. Porque você está sempre marcado. Quando você recebe a bola sozinho, tem que pensar muito rápido para soltar a bola. Senão a marcação chega em cima. Os caras não querem deixar você pensar o jogo. Porque se deixam você pensar o jogo, você pode acabar com o jogo simplesmente. Então, ele fala aqui, ó, o Madueke foi predominantemente comprado para fornecer cobertura e competição para o Saka, mas ele pode se tornar mais útil na esquerda. Olha do que a gente está falando. A gente pegar o Madueke, que veio para ser reserva do Saka, e jogar ele para a esquerda. Gente, não estou falando que ele não pode jogar na esquerda. O Arteta comprou ele pensando em colocar ele na direita, mas ele também pode jogar na esquerda. Ah, mas eu vi ele jogando no Mundial, ele é horrível. Gente, olha só. Vamos analisar futebol como ele deve ser analisado. Não vamos analisar futebol por causa de 5 jogos, 6 jogos, 7 jogos. Vamos avaliar futebol pelo contexto como um todo. O Arteta já avalia o Madueke desde quando ele era do PSV. Ele não analisa o Madueke agora. Ontem. Ele não viu o Madueke ontem. Ele viu o Madueke desde o PSV. Então, o Arsenal já tem uma análise de dados dele muito grande. Então, se o Arteta está pensando em colocar
ele na esquerda, é porque ele faz um bom trabalho na esquerda. Só que ele vai ser diferente do Martinelli. Por quê? Ele é canhoto. Então, o canhoto, ele tem a tendência de quê? Ir mais para a linha de fundo do que cortar para o meio. Então, provavelmente, quando a bola chegar na esquerda, ou ele vai tocar ali para o Rice, para o Odegaard, para fazer uma jogada e ele tentar uma infiltração, ou ele vai chegar na linha de fundo para fazer o cruzamento e procurar alguém na área para fazer o gol, ou cruzar para trás também. Então, tem uma série de possibilidades ali com o Madueke que são diferentes do Martinelli. E aí ele fala, o Arsenal precisa tentar algo diferente no lado esquerdo, né? Natural como o Madueke se destaca quando se dirige, né? Ataca os zagueiros, vale a pena experimentar. Então, de acordo com o Simon Collins, vale a pena experimentar o Madueke ali no lado esquerdo para ver como é que ele se sai. Aí ele fala, né, que o Madueke perdeu a pré-temporada e tal, tudo que a gente já sabe. E fala que ele deve se juntar ao elenco para os jogos contra o Bilbao e o Villarreal no Emirates. E aí ele fala do Gyökeres, fala que o Gyökeres também vai desempenhar um papel importante no elenco do Arsenal, né? Fez a estreia, jogou 15 minutos aí contra o Tottenham. Ele precisa se adaptar, ele precisa fazer a sua integração, e o Gyökeres pode ser um ponto importante para ajudar no lado esquerdo. Por quê? O Gyökeres ele cai muito para o lado esquerdo. Diferente do Havertz, que cai para o lado direito, a gente tem o Gyökeres que cai muito para o lado esquerdo. Então o Gyökeres pode ser uma arma para ajudar o lado esquerdo. Mas o meu medo é ele cair muito para o lado esquerdo, ser mais um ali a desgringolar tudo ali no lado esquerdo. Entendeu? E aí é o que ele fala, ó, no esporte o sueco muitas vezes se deslocou ali pelo lado esquerdo. Né? Um movimento que pode ajudar ali aquele lado. E aí ele fala um ponto importante, que o que ajudava muito o Martinelli no lado esquerdo era o Gabriel Jesus. Então, na visão dele, do Simon, Gyökeres cair por ali pode reacender o Martinelli. De reacender o Martinelli ali do lado esquerdo. Espero que isso aconteça. Eu gosto muito do Martinelli, mas é aquilo também. Tudo tem limite. Então, eu acredito que essa temporada também é a última temporada do Martinelli meio que ali no Arsenal. Eu acho que se ele não render essa temporada, mercado na temporada que vem. Mercado. Entendeu? Aí ele fala também que a outra opção do lado esquerdo é procurar alguém no mercado de transferência. Aí ele fala da questão do Eze, né, que o Arsenal tem interesse no Eze. E aí ele fala um pouco sobre o Eze, né? Os jogadores são tão criativos quanto o Eze. Tá? O Eze tem uma capacidade muito grande de operar em espaços curtos e jogar instintivamente em direção ao gol. Tá? E ele é diferente do perfil de jogador que o Arsenal tem no momento, e eu concordo. O Arsenal não tem esse jogador. Agora tem o Madueke. Tem o mesmo estilo ali do Eze, só que pela direita. O Eze da esquerda caindo pelo meio. Então pode ser uma solução também a contratação do Eze. E aí ele fala, né, que ainda não sabe se o Eze vai vir para o Arsenal ou não. E o Eze continua falando que o Eze ali na ponta esquerda pode ser uma solução para o Arsenal. Então, esse é o primeiro artigo que eu encontrei, achei bem interessante a análise do Simon Collins, falando ali, principalmente dando muita ênfase ali no nosso lado esquerdo, que realmente vem se tornando um problema, uma dor de cabeça ali para o Mikel Arteta, e o Arteta precisa solucionar esse problema ali do nosso lado esquerdo. Então,
Comenta aqui embaixo o que vocês acharam desse primeiro artigo, né? E agora vamos para o segundo, onde o M. Lawrence fala do nosso menino Max Doman. Então, o título do artigo é Max Doman, por que jovens jogadores, como o jovem de 15 anos do Arsenal, podem competir com adultos cada vez mais. Tá? E aí ele começa falando, né, que o Doman teve vários meses para se acostumar, intensificar, porque o Doman, gente, ele já treinava com o time profissional. Tá? Quando tinha essas pausas, o Arsenal teve muita lesão na temporada passada, a gente chamava o Doman para completar time ali, então ele já está meio que se acostumado com o time principal. Aí ele fala, desde quando começou a espalhar as suas qualidades em ultrapassar várias faixas etárias no Arsenal, ele ficou muito visado ali pela equipe técnica do Arsenal. E nos últimos 10 dias na Ásia, ele acelerou isso. Em participação, ele jogou todos os jogos da pré-temporada, ele entrou em todos os jogos da pré-temporada e nisso ele provou a capacidade dele. Tá? E fala aqui que a turnê de pré-temporada é uma oportunidade maravilhosa para um jovem jogador causar uma boa impressão dentro e fora do campo e pode ser a chave para os planos de desenvolvimento construídos pelo Mikel Arteta e a comissão técnica, que é uma coisa muito importante. Ele está jogando bem, ele está pedindo passagem, mas o Arteta precisa tomar muito cuidado para não pular etapas, para não perder o jogador. Lembro muito da questão do Jack Wilshere. O Wilshere era uma sensação na base. E aí a gente pulou muitas etapas da qualificação dele, né, do crescimento como jogador Jack Wilshere. E aí, infelizmente, ele teve várias lesões. Por quê? Ele ainda não estava preparado fisicamente para o time profissional. Então, esse é o cuidado que a gente tem que ter com o Doman, a gente tem que ter com o Nichols, a gente tem que ter com o Marley. Porque não basta ser o cara ser bom, ele precisa ter preparação física, até com o Nwaneri. O Nwaneri ele tem um problema de preparação física. Ele tem um problema. Aí ele pode, por exemplo, ele teve muita dificuldade de jogar contra o Newcastle. Muita dificuldade de jogar contra o Newcastle. Por causa dessa marcação pesada do Newcastle. Entendeu? É muito importante a força física para os jogadores. Porque, dependendo, uma entrada mais forte, você pode quebrar o jogador. Porque ele não tem preparação física. É isso que ele fala aqui, do cuidado com o jogador antes de lançar ele ali no profissional. Esses são feitos raros para jogadores jovens, né? Simplesmente estar perto do primeiro time em Coney é extraordinário. Então, ser promovido para a turnê de verão e, além disso, confiar para se apresentar em partidas de futebol profissional, né? E com torcida. E aí ele toca num ponto importante aqui. Olha esse ponto, gente. O Arsenal tem opções mais antigas na academia. Eles poderiam ser trazidos. Mas Dalman e Salmon não estão seguindo os padrões normais de progresso. São casos especiais que requerem tratamento diferenciado. Então, o que ele está dizendo aqui? Existem pessoas com mais idade do que os dois que poderiam estar ali nessa turnê, porém, os meninos de 15 anos já estão tão avançados que o Arsenal preferiu levar os dois do que levar os meninos que já estão avançados. Olha isso. Pode ser que eles sejam até melhor do que esses meninos. O Doman, ele já treina com jogadores do Sub-18. O menino tem 15 anos. Ele já foi convocado para a seleção Sub-18. Ele tem 15 anos, gente. Ele tem 15 anos. Entendeu? Então, é um ponto importante, que eu achei importante, saber que eles estão na frente de alguns outros jogadores que vieram para estar ali na turnê. E aí ele fala, um dos aspectos interessantes é seu desafio
de seu desafio é o teste físico, que eu falei para vocês. Precisa ter muito cuidado com a preparação física desses meninos. Elementos psicológicos também, táticos são fundamentais, particularmente ter confiança e coragem para se expressar em campo. Mas Doman e Salmon estão navegando contra adversários totalmente crescidos, né, com adultos, sem uma desvantagem óbvia na velocidade de movimento ou suportando a força de um desarme. Aí ele cita, né, alguns outros jogadores, como o Lewis Kelly, o Nwaneri, que são jogadores que são da base do Arsenal e também fizeram as suas aparições ali, começaram assim também, né, fazendo uma pré-temporada com o Arsenal e depois subiram no time e agora estão no time principal. Ele fala sobre a metodologia, né? A metodologia, a ciência do esporte de alto desempenho nas academias está tendo um impacto. Este ramo de apoio ao atleta é relativamente novo para jogadores mais jovens, que estão crescendo em uma cultura de preparação de elite. Então, olha isso, gente. Os garotos, eles estão tão à frente, essa geração está tão à frente, que eles já estão fazendo preparação física de adulto. Eles já estão tendo contato com preparação física de adulto. Eu estou preparando um vídeo para vocês, que foi até uma indicação, esqueci o nome da pessoa, depois eu vou procurar lá e vou dar o nome lá, né, que eu pedi para vocês colocarem sugestões de tema, e aí tem uma pessoa que me pediu para fazer sobre a base do Arsenal. E eu já comecei a fazer essa pesquisa, tá? E aí eu preciso terminar essa pesquisa e também gravar o vídeo. Lá diz que cada etapa do processo de construção do jogador, a preparação física também é diferente. Então, um menino de 9 anos tem uma preparação física, o de 12 tem outra preparação física. Eles vão aumentando a preparação física de acordo com a idade do jogador. Só que os meninos de 15 anos, eles estão fazendo preparação física de adulto. Sendo que eles ainda têm o sub-18, ainda tem o sub-23. Já tem preparação física aí de adulto. Entendeu? Nem sei se existe ainda o sub-23. Mas existia. Então, isso é um ponto importante. Aí cita aqui, né, o Des Ryan, ele foi ex-chefe da academia do Arsenal, né? Medicina esportiva e desenvolvimento atlético. Por quase uma década, tá? Ele trabalhou no Arsenal de 2012 a 2021. E ele fala: houve grandes avanços, agora há um alto nível de apoio em torno deles, desde... Não sei o que falou aqui, tem um termo aqui que eu não sei, mas alguma coisa relacionada à idade, tá? A jovem idade, sei lá. O nível de força, potência, técnica, amplitude de movimento, explosividade, aumenta gradualmente. Você pode fazer conteúdo mais avançado em uma idade mais jovem. E isso leva a jogadores bem desenvolvidos em uma idade mais jovem, que é o que está acontecendo com o Salmon e está acontecendo com o Doman. Os meninos são diferentes. E aí você não pode colocar eles treinando com meninos da idade deles. Porque senão você também, assim como você não pode correr com o desenvolvimento do menino, você também não pode atrasar o desenvolvimento do menino. Você tem que entender ali onde ele está no desenvolvimento dele, e aí você vai avançando. E é isso que o Arsenal está fazendo. Vai avançando conforme os meninos vão se desenvolvendo. E aí ele fala, né, em geral, os jogadores da academia são convidados a participar da turnê de pré-temporada, são escolhidos para compensar os números de treinamentos, encher as lacunas nas partidas, para ajudar e ajustar o time principal. Esse é o objetivo principal. Nem todo mundo tem tempo de jogo. Então isso é um ponto importante também, e com certeza isso fica claro para eles. Vocês estão vindo, mas é para completar time, pode ser que vocês joguem, pode ser que vocês não joguem. Então, isso é uma coisa que é bem importante. E aí ele faz uma reflexão aqui sobre o Doman e o Salmon. São os principais, são os dois meninos de 15 anos, né?
são guiados e quando novas experiências são consideradas mais oportunas para ajudar em sua acessão ao futebol profissional. Então eles estão sendo acompanhados ali de perto, não só pelo Arteta, né, mas por toda a comissão técnica ali da base do Arsenal. E aí, para finalizar, uma fala aqui do Matt Ryan. Ele fala o seguinte: nos bastidores há uma gestão muito cuidadosa com a proteção, com os mentores, com as sessões extras, com a parte de exame, né, do jogador, e educação a ser feita, porque eles ainda estudam, gente, eles têm 15 anos, então eles ainda têm que ir para a escola. Olha a quantidade de atividade que esses meninos têm. Aí fala, é uma vida diferente do jogador profissional adulto, porque eles não são adultos. É exatamente isso, eles não são adultos. Então, esse artigo eu achei interessante para mostrar para vocês que hoje também os jovens, eles estão muito acelerados. Pô. Eles estão muito acelerados. A gente vê, a gente fala aí que o Lewis Kelly tem 18 anos, é jovem. A gente fala até que o Saka é jovem jogador. Mas a gente tem um menino de 15 anos que está se dando bem no profissional do Arsenal. 2, né? Então, são 2 artigos que eu achei muito importante para trazer para vocês, né? Um falando ali do lado esquerdo do Arsenal, que não é para se preocupar, que não é para não se preocupar com o lado esquerdo, né? Mas não é para fazer, o Simon fala, né? Toma cuidado com essa histeria coletiva que acontece em rede social, que aquilo ali é apenas uma pré-temporada, onde o treinador está adaptando novas metodologias, está adaptando o time, está fazendo novos testes. Então, faz parte, gente. Eu sei que às vezes vocês identificam uma falha, que para um jogador profissional é inadmissível, mas a gente tem que pensar que o cara está num fuso horário diferente, está numa temperatura diferente, então tudo isso, o campo é diferente, então tudo isso influencia bastante. Mas, claro, a gente tem que analisar futebol, a gente tem que avaliar o futebol, a gente tem que avaliar o que a gente está vendo ali. E isso faz parte da gente que faz esse tipo de análise. E trouxe o segundo artigo, que era falando aí dos meninos da base do Arsenal, de 15 anos, e os meninos já estão aí pedindo passagem para jogar no time principal. Então, galera, deixa aqui o seu comentário, dá like no canal, né? Não esquece, sininho para receber as notificações. Eu preciso chegar nesses 1000 aí para a gente chegar na segunda etapa. E segue a gente aqui também nas redes sociais aqui embaixo, ó, aqui embaixo, tá? Para a gente continuar crescendo nas redes. Então, galera, muito obrigado mais uma vez. Tá? Agradecer de coração. E amanhã, se tiver alguma notícia, a gente volta com o vídeo. Se não tiver notícia, tento procurar aqui um outro artigo para a gente trazer para vocês aqui mais algumas reflexões. Beleza? Então, mais uma vez, obrigado e fui!